Se você não mora numa caverna na Lua, você já está sabendo que o MBL conseguiu o número necessário de assinaturas para fundar o Partido Missão. 547 mil assinaturas foram coletadas e foram verificadas pela Justiça Eleitoral, e assim o partido finalmente pode ser constituído. Foi um processo que demorou aí 2 anos pelo menos só de coleta de assinatura, com coletores espalhados pelo Brasil, abordando pessoas nas ruas e convencendo-as a assinar e ainda a passar os dados, passar o CPF, o nome da mãe, tudo para que a Justiça Eleitoral possa verificar que aquela é uma assinatura de verdade. Nesse vídeo eu vou explicar como isso aconteceu, por que o Bolsonaro não conseguiu fundar a Aliança pelo Brasil, sendo que ele tem muito mais tamanho como político, mais seguidores, mais servos fiéis e teve muito mais votos do que o MBL. Em uma eleição, o Bolsonaro teve muito mais votos do que o MBL teve em toda a sua história, com todas as pessoas que concorreram sob a bandeira do MBL. Então, como que é possível que o Bolsonaro não tenha conseguido enquanto o MBL conseguiu? Primeiro, você vai se inscrever no canal. E se você gostar do vídeo, você vai dar like também. Mas já começa se inscrevendo que vai ficar interessante isso aqui. Primeiro, vamos tirar o bode da sala, que é o Bolsonaro. Por que ele não conseguiu? Para começar, ele não quis. Ele começou com a ideia de fundar a Aliança pelo Brasil, mas depois viu que uma aliança com o Valdemar da Costa Neto, a aliança não com o Brasil, mas com o Valdemar da Costa Neto, seria muito mais proveitosa para ele, seria muito mais interessante, muito mais lucrativa no curto prazo. Então ele e sua turma meio que abandonaram a ideia de fundar a Aliança pelo Brasil. Vocês viram? Depois que o Bolsonaro saiu do PSL do Bivar e entrou no PL do Valdemar Costa Neto, a conversa de partido do Bolsonaro meio que morreu. Continuou no fundo do fundo da esfera bolsonarista ali do ecossistema bovino, continuou havendo conversa sobre partido, mas ficou relegado não a um segundo, mas a um terceiro plano. E mesmo assim, a maneira que eles queriam fazer o negócio era no mínimo ineficaz. Eles pretendiam coletar assinaturas organizando eventos de apoiadores, CEPACs e congressos conservadores, etc., e coletando assinatura nesses eventos. O problema, precisa de 500 mil de assinaturas. Cada evento vão ir o quê? Umas 200 pessoas? 300? Que seja 500 num auditório muito grande, você dificilmente vai achar um auditório para 500 pessoas. Numa cidade que nem BH tem poucos, e BH é uma cidade grande. Você tem grandes teatros, é claro, que cabem milhares, mas para organizar esses eventos, para encher, muito difícil. Quando o IFL, por exemplo, aqui em BH, organiza seus eventos, eles alugam a Sala Minas Gerais ou o Palácio das Artes, que são teatros grandes, eles distribuem ingressos em escolas, porque senão não enche. Aí vocês estão entendendo qual é o problema, né? Vamos chegar ao problema. Imagina quantos eventos você tem que organizar para coletar 547 mil assinaturas. E pior ainda, você tem que levar em conta o seguinte: muitas vezes as pessoas nesses eventos se repetem. Você vai em um congresso de política, num evento disso, as pessoas se repetem. Se repetem em muita quantidade. O que isso significa? Significa que a possibilidade de você coletar todas as mais de 500 mil de assinaturas é a possibilidade muito remota com a estratégia do Bolsonaro. Então é por isso que não funcionou. A questão matemática, uma questão simples. Aí você vai ver qual é a estratégia do MBL. Muito simples, haveriam coletores nas ruas abordando as pessoas e esses coletores ganhariam dinheiro por assinatura coletada ou validada.
Aí você vai me perguntar, mas isso pode? Claro que pode. A pessoa está fazendo um trabalho de coletar as assinaturas. Ela precisa comer, ela precisa se transportar. Ela não está pagando para ninguém na rua assinar, não. Ela está recebendo da própria estrutura do partido, né, dessa estrutura dessa entidade de informação, e ela está recebendo e só recebe mediante a validação da assinatura. Aí olha só que interessante. Teve golpe nisso tudo. Teve gente metendo o louco, roubando. Um pessoal no Rio, se eu não me engano, acho que teve em São Paulo também, gente que arranjava bases de dados, principalmente de concursos públicos, e copiava a assinatura e os dados das pessoas nessas bases para quê? Para roubar. Roubar de quem? Roubar do Renan, roubar do Arthur, da galera que botou dinheiro na fundação do partido. Eu não sei se algum dinheiro meu acabou indo para esse negócio, acho que não. Mas o esquema foi esse. A galera roubava as bases de dados, colocava na ficha de apoiamento do partido e aí mandava lá pro... mandava para ser verificado. O partido fez um sitezinho, fez um esquema que copiava o que o TSE fazia para validar a assinatura, porque isso aí também é importante. Para economizar tempo, o que acontecia? O MBL pegava as assinaturas e aí o próprio MBL, a estrutura da missão, ia lá e validava a assinatura, verificava, usando instrumentos que já tem no TSE, inclusive, mas ia lá e validava para mandar só fichas válidas. E assim garantir que o trabalho nos cartórios, que é onde essa porcaria aí é validada de vez, né, para valer mesmo, esse trabalho fosse mais fácil. Eu não sei se vocês estão entendendo aqui, mas é uma verificação dupla, uma validação de duas etapas. Primeiro validava dentro da estrutura interna e depois validava fora, validava pela justiça eleitoral. Porque quem pode dizer... Idiota! Quem pode dizer que o negócio é válido mesmo é a justiça eleitoral. Mesmo a justiça eleitoral sendo uma piada, né? É assim que funciona e foi assim que foi feito. Pois bem, aí o movimento colocou dezenas aí de coletores que estavam efetivamente trabalhando nisso, como um emprego mesmo. Eles acordavam de manhã, iam para a rua coletar assinaturas e ficavam na rua coletando assinaturas. Aí todos os dias vinha o coletor lá com 30, 40, 50 fichas. E aí depois de mais ou menos 1 ano e meio de coleta pesada, né, de trabalho estruturado na rua, tem aí as 547 mil assinaturas. O número, não deixa ninguém mentir, funcionou, deu certo. Agora, todo mundo que apostou dinheiro comigo que o MBL nunca ia conseguir as assinaturas, esse pessoal vai ter que me pagar. Já estou esperando o Pix. Mas eles com certeza vão querer enrolar, vão querer esperar para ver se o TSE vai mesmo deixar isso acontecer, porque seria um grande absurdo o MBL ter um partido. Afinal, o MBL é bandido, né? O MBL é maligno. Bom, o MBL tem muito corno, mas dizer que é bandido e maligno eu acho que é um pouco de exagero, né, pessoal? Foi assim, né? Agora vocês conhecem a história. Foi assim que o MBL fundou um partido, que tornou um partido viável. E agora vem a parte mais difícil, que é garantir que ele não se torne um cabide de vagabundos. E eu acho que vão haver grandes problemas para que isso seja feito. É quase que uma missão impossível. E eu tenho que explicar por quê, né? Então eu vou contar para vocês uma história figurativa. Não vou dar nomes, até porque isso não aconteceu ainda. Ou aconteceu, mas não com uma estrutura partidária, com a estrutura do movimento. Mas veja só. Imagine que dentro do MBL, né, ou concorrendo pela missão agora, né, estamos falando da missão. Imagine que você tem um garoto bom
se candidatando a vereador numa cidade com aí os seus 100 e poucos mil habitantes no interior de Minas Gerais. Imagina uma cidade como Uberlândia, por exemplo. Quantos habitantes tem Uberlândia? Não sei, mas é perto disso. A cidade grande, uma cidade que elege aí 2 deputados, contando com a zona rural. Uma cidade com um orçamento grande, importante no cenário político estadual. Aí esse sujeito, vamos dar um nome para ele? Vamos lá, vamos imaginar que o Pedrinho, vamos lá, o Pedrinho é um garoto de 20 e poucos anos, muito bacana, que mora em Uberlândia, ou Uberaba, vamos falar de Uberlândia, e ele quer se candidatar, ele fez a academia MBL, fez toda a formação, ele quer se candidatar, mas ele não é um popstar das redes sociais igual o Kim Kataguiri. Então ele não tem chance nenhuma de se eleger numa cidade grande como essa, se não houver um trabalho de projeção em cima dele. O trabalho de projeção é praticamente impossível, porque vão haver muitos candidatos pelo país, e aí não vai dar para ele aparecer nas redes sociais do Kim, do Arthur, nas redes grandes. Na rede do MBL também não vai dar para aparecer, porque a justiça eleitoral não permite. Ele vai precisar montar uma chapa boa para conseguir concorrer e ter alguma chance. Imagine que existam 25 vereadores, eu estou chutando o número, mas imagine que existam 25 vereadores em Uberlândia. Para você montar uma chapa boa, uma chapa competitiva, você tem que botar esse número aí de pessoas na chapa. Uma chapa muito menor não vai atingir o número de votos suficiente para pegar uma cadeira. E, como eu falei, o pequeno Pedrinho, ele não tem força para fazer uma cadeira sozinho. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que arrumar pessoas para colocar numa chapa da missão. Vai ter que arrumar 25 pessoas. Imagina isso. Qual é a chance de achar 25 pessoas boas lá em Uberlândia? Ou 53 pessoas boas num município maior? Imagine. A chance é quase nenhuma. Então, esse é o primeiro ponto em que vai entrar um monte de lixo, de vagabundo, de picareta e de inútil. E esse é o ponto em que, principalmente, as ideias e o discurso vão ter que ser abrandados, vão ter que ser distorcidos, para que as pessoas, principalmente as mulheres, aí vão falar de outro problema, você tem que ter mulher na chapa e mulher não funciona com política. Você vai falar, mas tem a Amanda, tá, legal, a exceção é a regra do burro. Tem a Amanda, sim, a Amanda é muito boa, a exceção é a regra do burro. Assim como você tem a Amanda, você tem a presidente do México, que é uma excrescência, você tem a von der Leyen lá da União Europeia, que é outra excrescência, você tem a Angela Merkel, que foi outra excrescência, você tem a Dilma, você tem a bancada feminina quase inteira do Congresso, que é um bando de idiotas, você tem as bolsonaristas também, que são todas umas idiotas. Então, você vai ter grandes problemas para atrair mulheres para uma chapa da missão, e mulheres bacanas, tipo uma Amanda Vettorazzo, vai ser muito difícil. Vai ser extremamente difícil. Eu não contaria que isso aí vai ser possível num curto prazo. Talvez com muito trabalho de base, com muito planejamento, seja possível fazer isso. Eu não vejo sendo possível agora. O primeiro problema é o problema da chapa. O segundo problema é o problema das alianças regionais. Pedrinho, ele vai se aliar com as pessoas em Uberlândia. Ele vai arrumar alguma aliança com a liderança política tradicional de lá. E eu não estou falando que ele vai se aliar com o bandido do Centrão que rouba merenda e superfatura o hospital das criancinhas. Não, eu estou falando a liderança política tradicional que tem trânsito com todos os vagabundos que fazem essas coisas aí supracitadas, tá bom? Pedrinho vai acabar entrando em conversa com essas pessoas, com lideranças tradicionais, e vai firmar alianças que vão ser muito proveitosas para ele. Ele não vai entrar em esquema de corrupção,
Ele não vai roubar, não vai fazer rachadinha nem nada, vocês entendem? Ele vai continuar sendo um cara honesto, mas ele vai ter que modelar a sua forma de fazer política e vai ter que abrandar o seu discurso para não entrar em confronto e não complicar essas pessoas com quem ele fez aliança. Acho que depois eu vou fazer até um vídeo sobre só esse tipo de tópico, com um diagrama mostrando para vocês como que isso funciona. Aí no final das contas o que vai acontecer? Pedrinho vai se tornar um traidor, porque para ele não compensa entrar nas brigas malucas do movimento, sei lá, não compensa comprar os conflitos quixotescos aí que o movimento às vezes arruma, que são o que eu gosto, tá? Eu gosto do conflito quixotesco, eu gosto de botar pra fuder mesmo, mas o Pedrinho ele quer se eleger, o Pedrinho ele se preocupa com o fornecimento de emendas para ele asfaltar o bairro onde ele ganhou os votos e onde ele prometeu que ele traria o asfalto. Então, ele não vai roubar asfalto, mas ele se preocupa que os vagabundos na prefeitura não articulem contra ele para que ele possa, sim, conseguir as suas emendas e cumprir as suas promessas que ele fez em campanha para as pessoas, até porque sem projeção em rede social massiva, Pedrinho ele se elege fazendo promessas. Ele se elege garantindo a gestão eficiente do gabinete e do recurso público. Ele vai fazer, mas ele vai ter esses entraves. Vocês estão entendendo? Então, eu espero que vocês se inscrevam aqui no canal, tenham gostado do vídeo. E é aquilo, o maior trabalho está começando agora. Para quem quer mexer aí com a missão, o maior trabalho começa agora.